Olá, o Conexão Poder recebe de forma virtual o deputado federal José Medeiros. O caldeirão político aí, né, dessa semana está fervendo aí em Brasília, né? Queremos aproveitar a sua participação justamente para repercutir essa pauta, né, a respeito que é a mais quente do momento, a pauta mais quente que nós temos aí nesse momento é a questão da cassação do mandato do deputado Deltan, ele que é ex-procurador da Lava Jato, né? Qual que é a sua avaliação, deputado? Ele era uma carta marcada de uma vingança petista, já pelo fato da Operação Lava Jato? Olha, aqui em Brasília, quando eles se elegeram, já estava nos corredores todo esse pessoal aí falando que eles seriam cassados, né? Então, ontem foi só, vamos dizer assim, o exaurimento dessa expectativa que já se sabia aqui na Câmara. Uhum. Ele até chegou a colocar em uma entrevista ontem, né, que utilizaram aí uma inegibilidade imaginária para cassar o mandato dele, né, já que não haveria aí processos administrativos disciplinares abertos contra ele. A lei é bem clara, a lei da ficha limpa. Ela diz que fica inelegível quem se desincompatibilizar ou renunciar ao cargo tendo processos administrativos abertos. No caso, como ele não tinha, ele pegou uma certidão, no Ministério Público, apresentou à Justiça Eleitoral, o Ministério Público deu a certidão de que ele não tinha nenhum processo administrativo, portanto, foi feito o registro, transitado em julgado e tudo, e aí, de repente, saiu essa teoria de que, olha, ele não tinha mais, o fato dele ter renunciado, caso abrisse, ele estaria fraudando, né? Então, assim, é uma coisa bem elástica o entendimento, a interpretação, e ocasionou isso tudo aí. O senhor apresentou essa semana, né, hoje ou ontem, o senhor apresentou um projeto de lei para dar anistia aos candidatos das eleições aí de 2022, processados e condenados com fundamento em pedido de exoneração de cargo público antes da instalação de processo administrativo disciplinar. Explica um pouco para a gente esse projeto, o que quer dizer. Olha, na verdade, eu fiz genérico, mas esse aí é um pedido de anistia para o deputado Dallagnol, né? É o único caso que nós temos aqui, mas para não ficar pessoalzado no Dallagnol, fiz em geral, caso tenha outro, né, apareça outro caso, está contemplado também. E fiz até assim, a gente desenhando a lei para ver se as pessoas pegam o que a gente... Porque o direito brasileiro ele não com essa interpretação elástica, ele é positivado, é um direito que vale o que está ali. Então, até se admite algumas analogias e tal, mas não tanto assim, né? E aí, nesse caso, eu protocolei esse projeto hoje, já alguns deputados vão fazer pedido de urgência e vamos tentar fazer com que esse ato se torne nulo, né? Tá, mas o senhor acha que tem ambiente para isso, para essa aprovação? O senhor não acha que, digamos, a esquerda possa apontar esse projeto como uma tentativa de driblar a lei? Na verdade, não é já aconteceu isso em 1995. O deputado Humberto Lucena foi cassado e o Congresso tornou a decisão do TSE nula, né? E deu anistia ao deputado. Então, se vale para o Humberto Lucena, teria que valer para o Dallagnol também. O Mourão destacou até que essa seria uma perseguição política aos magistrados da Lava Jato e que isso feria de morte a última esperança do povo na democracia. Esse seu projeto, então, vem para casar com esse pedido do Mourão também? O ideal seria que fosse votado imediatamente o do Mourão, né? Mas como a gente tem, pode ser que não haja essa votação, que depende do presidente Pacheco colocar para votar isso, eu entrei com esse projeto e vamos pegar a urgência para ver se o presidente Lira coloca para votar. A tendência aí, pelo que o senhor tem visto aí nos corredores, aí, a tendência é conseguir essa urgência? Olha, a tendência é a gente conseguir a urgência.
O difícil vem depois, porque vai para o Senado e aí vai depender do presidente Pacheco colocar isso em pauta. Mas se houver uma boa vontade dos senadores, talvez convença o presidente a colocar em pauta e votar. Aí depois, caso aprovado, vai para a sanção presidencial e aí ele pode vetar, né? Ele pode vetar. Vetando aí que é a parte mais difícil, porque vem para o Congresso, aí a gente precisa de uma maioria bastante ampla para poder derrubar esse veto. Não seria uma batalha fácil da direita, seria uma batalha dura da direita nesse momento, né? Sim, muito, muito forte. E agora, deputado, qual que é a avaliação da direita, né? O Sérgio Moro seria a próxima carta marcada? Eu até tracei o roteiro logo que o PT ganhou. Falei, o PT vai viver vai fazer toda essa vingança que eles pretendem, né? E ele mesmo deu entrevista recentemente, falando um palavrão chulo, mas em outras palavras dizendo que ia acabar com o Moro, né? Então, e o que aconteceu com a Lava Jato é muito parecido com o que aconteceu com a Operação Mãos Limpas da Itália. Lá eles tentaram tirar o crédito da operação, mataram o juiz, né? E aqui fizeram a mesma coisa, apenas não conseguiram consumar o crime, porque a Polícia Federal descobriu antes. Aliás, não foi nem a Polícia Federal, foi o Ministério Público de São Paulo, através de escutas lá da Polícia Civil, e aí repassou para a Polícia Federal, que aí a Polícia Federal prendeu as pessoas que estavam querendo atentar contra a vida do juiz Moro. Então, esse roteiro, nota-se que eles queriam uma coisa até pior do que caçar mandato ou prender. Eles queriam matar mesmo, né? Então, fazem isso agora com o Dallagnol. A gente sabe que, e eu até defendi que o PL retire aquele processo que fez contra Moro na eleição. Por quê? Porque o PL vai ser usado como munição para poder eles destruírem um adversário. Sim. Outra coisa, eles vieram para esse governo, a gente sente que tem várias frentes de vingança. Bolsonaro mesmo, a gente sente que eles querem acabar com o legado do governo, e eles estão fazendo isso através de falar que é herança maldita e tal, fixa preço artificialmente da Petrobras para poder baixar o combustível e dizer que combustível era caro na outra. Vai depredando o legado. Arrebenta com a economia e culpa o Banco Central, e assim vai. E a outra frente de trabalho deles é acabar com a reputação de Bolsonaro e do seu entorno, como estão fazendo com Michele, com Bolsonaro e tal. No mês em que mostra aí 12 milhões de gastos do Lula, eles estão aí querendo criminalizar a Michele porque em 4 anos apagaram despesas de R$8 mil em dinheiro vivo. Então, o que se nota é que eles estão vivendo de narrativa em narrativa e, ao mesmo tempo, com os instrumentos que eles têm de aparelhamento do Estado, eles vão destruindo os seus adversários de uma forma ou de outra. A esquerda, a gente percebe que deixa ido até um deboche, né, da situação que está acontecendo, porque a gente viu aí o vice-presidente do PT mandou um recado direto para o Moro ali, né, dizendo para ele, olha, como dizia Rita Lee, Moro, agora só falta você. Eles já estão debochando mesmo, né? Sim, porque eles já sabem que vão fazer, né? Aqui é o seguinte, nós estamos num momento em que o ladrão olha para você na rua e fala, vou entrar na sua casa, e entra. Nós temos acompanhado também, deputado, esse burburinho de que o senador Sérgio Moro já estaria aí analisando renunciar ao mandato e sair do país, justamente para evitar que essa cassação acontecesse, né? Seria, na sua avaliação, essa seria uma alternativa honrosa, digamos assim? Não, eu não digo nem que ele está querendo evitar a cassação, mas o Moro está aqui correndo risco de ser morto, ele está sendo extremamente perseguido, e eu não sei se ele pensou nisso ou não, mas o objetivo desse pessoal em relação ao Dallagnol e ao Moro não é coisa boa. Então, o mínimo que eles querem é
colocar eles atrás das grades. Isso, o Lula fez essas ameaças ainda no processo, né? Então, o que a gente lê na imprensa, por exemplo, eu não duvido que ele possa, de repente, tomar essa decisão e tentar ir viver em paz com a sua família num outro país. O senhor não condenaria, então, se chegasse a essa decisão, é isso que o senhor está colocando? Não, porque aqui ele não tem condições, ele não está em segurança nem física, nem jurídica, né? Ele não tem segurança jurídica de nada e nem também condições de preservação da própria, vamos dizer, incolumidade física, né? Então ele está correndo risco de morte e ele está correndo risco de prisão, e isso tudo com certeza assusta a pessoa, deixa a pessoa totalmente sem chão, né? E deputado, ainda sobre essa possibilidade aí da renúncia do Sérgio Moro, né? Tem alguns apontamentos que, se isso acontecesse, ele seria, digamos, o Jean Willis da direita, porque ele poderia, no exterior, né, vender para o mundo, né, que a democracia aqui do Brasil está contaminada. O senhor tem acompanhado isso? O senhor acha que ele serviria justamente para colocar isso no exterior? Olha, e colocaria e aí, diferentemente do Jean Willis, realmente colocaria com propriedade. O Jean Willis não estava correndo risco de nada aqui. Eu até pedi uma investigação para saber se ele não tinha vendido o mandato. Na época, fiz representação para que fizessem essas investigações, porque ele simplesmente, Bolsonaro ganha a eleição, ele sai do país e diz que está correndo porque tinha ameaça de morte. Poxa, não dá nem para contar quantas ameaças de morte eu tive, a minha família e tantos outros senadores que participaram do processo de impeachment. E não saí do país nem nada. Agora, o que a gente nota em relação ao Sérgio Moro é que são ameaças reais. São ameaças reais, não é o Moro que está falando. O Jean Willis saiu por posts na internet, por essa coisa toda que a gente recebe aí assim, mensalmente, diariamente. Agora, o Sérgio Moro é diferente. O que tem contra ele aqui no Brasil é todo um sistema que odeia tudo que ele representa. E de uma forma maléfica, né? Porque você nota que para os amigos desse sistemão, as decisões do Sérgio Moro não valem porque dizem que ele foi parcial, que ele não conduziu bem o processo e por aí vai. Para os outros, vale. A Lava Jato vale. Então, por exemplo, o Collor agora parece que vai ser condenado a 33 anos de prisão. Com base em quê? Com base na Lava Jato. Então, a Lava Jato serve para condenar o Collor, mas não serve para a galera do PT. Então, a Lava Jato serve para os anseios quando é para atacar os outros. Mas, no caso dos amigos, o juiz é totalmente parcial, o juiz não serve, o juiz é incompetente, chamam de juiz ladrão. Então, quando você vê um sistema desse jeito, e quando você vê as leis não valendo mais, lógico que a pessoa que está no centro desse furacão tem todo o direito de buscar um lugar onde ele sinta com o mínimo de segurança possível, né? E aqui no Brasil, se eu que não estou nesse meio, eu não chego nem perto dos níveis de ameaça que o Moro tem, já sinto dificuldade, porque estou aí com o Instagram tolhido, caçado, né? suspenso, estou aí respondendo processos porque falei isso ou falei aquilo. Aí, se a gente já se incomoda com isso, já se sente que não está num estado pleno de direito, nem de liberdade, imagina um cara que nem o Moro. Então ele teria toda a propriedade para lá fora poder dizer, no Brasil não está vigindo em sua real e literalidade de expressão a democracia. Uhum. Aquela questão da operação que teve da Polícia Federal, daquela investigação de um plano para matar o Sérgio Moro, então aquilo não colocou, na sua avaliação, não colocou fim ao risco de morte que ele corre, a família também. Não, de jeito nenhum, porque ele, primeiro assim,
Primeiro, ele prendeu todo o andar de cima, o processor, né, do país. E a operação descobriu aquelas conexões todas e enviou para o Ministério Público, enviou para o STF, onde o próprio STF acabou convalidando toda aquela investigação. Depois, o que ocorre? Então, e nesse bojo tinha gente do judiciário, tinha gente de tudo que era poder. Então, ele já ficou, todo esse povo, com ele na lista ali, né? E aí, agora vem ele de ministro da Justiça, o primeiro ato que ele faz, dia 1º de janeiro, já estava sendo transferido para os presídios de segurança máxima do país, onde eles ficam incomunicáveis, os chefes das maiores organizações criminosas do país. Então, esses caras ficaram até agora sem poder se comunicar. Algumas facções tomaram prejuízos aí estratosféricos, porque seus chefes maiores não estavam para dar a linha, os outros começaram a se matar. Uhum. E aí, o que ocorre? Esses caras estavam com a faca na mão. Quando o Lula entra aqui, esses caras conseguem voltar, né, para os presídios ditos menos seguros. A comunicação voltou, e aí voltou coisas tipo aquela que aconteceu no Rio Grande do Norte, e aí tinha esse plano todo já engendrado para poder matar o Moro. Por quê? Uma grande vingança, sem falar a simpatia que essas quadrilhas todas nutrem pelo governo do PT. E aí juntava o bojo tudo. E para quem tiver aí, de repente, magoado com o que eu estou dizendo, basta pegar as imagens de todos os presídios do país. Qual foi a reação dos presidiários quando foi anunciada a vitória do Lula? Era como se fosse final de Copa do Mundo em que o Brasil tenha sido campeão. Então é isso que o Moro tem como adversário. Então não dá para brincar realmente. Você veja bem, ele está aqui, eu estou aqui nessa sala, o apartamento dele fica aqui em cima. Os bandidos já tinham mapeado até o prédio que ele ia morar. Ele não estava morando aqui ainda, sabe? Ele já tinha uma informação que eu nem tinha. Eu nem sabia que o Moro vinha morar aqui em cima. O apartamento que, para receber ele, estava em reforma aqui. Mas os caras já sabiam que ele ia morar aqui, nessa quadra, nesse bloco. Ou seja, já estavam mapeando tudo, já tinha todas essas informações para poder fazer o ataque nele aqui, ou lá em Curitiba, ou onde ele estivesse. Então, eles tinham tudo mapeado. É esse o nível de organização e de informação que os adversários, que os inimigos dele têm. Então, essa possível ida dele, caso ele tenha vacinado, não é de se estranhar. O senhor falou agora há pouco desse pedido de cassação que tem contra o senador Moro, relacionado ao pedido do PL, né? O PL que é o seu partido, né? E que o senhor até conversou, opinou ali para que fosse retirado esse pedido. Já chegaram num consenso sobre se esse pedido de cassação vai ser retirado? Porque seria o PL partido de direita e seria um tiro no pé da direita, não seria? Olha, esse processo vem de uma disputa local, né, da eleição lá, e eu estou vendo cada vez mais gente preocupada aqui em Brasília que a gente tenha um ônus muito grande em relação a isso, porque a gente sabe que o Moro não seria cassado pelos motivos contidos ali da quesilha eleitoral. Ele seria cassado, obviamente, como será cassado, mesmo se o PL tirar esse processo, você não tem a dúvida. Então, a queixa, a ação do PL, ela está aí só para servir para a gente levar a culpa disso aí, mas você não tem a dúvida que a cassação dele virá de qualquer jeito, pelos motivos que vieram que veio a do Dallagnol. Uhum. Mas aí seria justamente o PL sendo usado aí por esse caminho, né? Como munição para poder abater um inimigo deles. E aí o racha da direita, né? Lógico. E aí fica enfraquecida a direita. E na sua avaliação aí, digamos, a cassação do Dallagnol, ela faz parte de um plano para, digamos,
assassinar a reputação dos inimigos políticos da esquerda ainda, e ainda mais, né, digamos, estaria incluso, o que mais estaria incluso nesse plano? As prisões do 8 de janeiro, as ações contra o ex-presidente Bolsonaro, as operações da PF, que eu falo com relação às joias também, com relação à vacinação. Qual que é a sua avaliação? Presta atenção, você veja só. As joias, vamos lá nas joias. O Lula, quando todo presidente recebe esses presentes nunca foram cobrados, nunca foi cobrado 1 centavo de imposto, nunca passou pela Receita, presente nenhum de presidente, porque são todos, em tese, bens da União. Quer fique no acervo privado, quer fique no acervo público, acaba sendo, hoje, por exemplo, os presentes boa parte dos negócios de Juscelino Kubitschek estão lá no Museu JK. Então, essas coisas são bem pacíficas aqui e tal. Mas foi usado o quê? Foi usado uma grande narrativa por eles para dizer, e eles agora chamam aqui Bolsonaro de ladrão de joias. Meu Deus, como é que alguém pode roubar alguma coisa se, primeiro, ele foi um ministro que recebeu lá do presidente na Arábia, vem com esses presentes para cá, cai lá no conjunto, o presidente vai saber muito depois, aí vai alguém tentar retirar, aparece lá, criam toda a dificuldade, criou todo esse barulho. Essa semana a Receita disse, não, mas não ia cobrar imposto. Se não ia cobrar imposto, qual a patifaria de fazer isso? Você está entendendo? Quantos presentes do Lula foi retido pela... É porque tinha de formular o quê, não sei o quê. Aí arruma tudo que é desculpa, né? Mas o fato é que a PF, quando fez uma das buscas, na época da Lava Jato, encontrou um cofre com inúmeros objetos valiosos, joias e dentro dos itens todos, dentro da listagem, a palavra ouro foi citada 48 vezes. E dentre elas, uma espada de rubi, uma espada de ouro cravejada de rubis. Quer dizer, não deu nada de repercussão quando Lula ganhou isso, ninguém nem sabia e tal. Ficou sabendo que a PF pegou. Lula nunca tinha declarado, estava lá no cofre. O Rolex sei lá, é um relógio que vale aí mais de 100 mil do Lula, ele anda com ele no braço. O relógio. Nunca teve que devolver. Ah, não, porque o entendimento era outro, não sei o quê. Então eles criam, para eles, pode tudo. Para o Bolsonaro, nada. Aí já chama a Michele de ladrona de joia, sendo que a Michele nunca passou perto dessa joia, foi saber depois, pela imprensa. Então, isso é o chamado assassinato de reputação. Quem puder ler o livro com o mesmo nome do Romeu Tuban Jr., leia que você vai ver como é que funciona esse método. Isso é um método. Então, o que acontece? Nesse livro, o autor descreve o método deles, como é que funciona. E eles empregaram isso muito bem, estão empregando. Então, vamos lá, no caso da Lava Jato, e para tentar salvar o Lula. Primeiro, eles dizem que Lula não cometeu crime algum, que não tinha prova. Ficou batendo, não tinha prova. Se sobrava provas. Sobrava indício, sobrava tudo. Bem, aí vem, eles conseguem, após anos, conseguem mudar, através de um único ministro, eles conseguem mudar o entendimento do plenário do STF, que tinha designado Curitiba como o local onde seria competente para julgar os crimes da Lava Jato. No embargo de declaração, que qualquer juiz, qualquer aluno do terceiro semestre de Direito sabe que embargo de declaração só serve para você perguntar ao juiz o que ele quis dizer na ação, na sentença. Bem, e só num processo do Lula teve 400 recursos. Então, foram até que conseguiram encaixar essa e quebraram os processos da Lava Jato. Por inocência do Lula? Não. Por falta de provas? Não. Por dizer que o local não era competente, que não era o juízo competente, Curitiba. Então, já tiraram dali. Falou, não, mas na época que jogou, falou, não, mas isso não significa que está inocentando, não. Os processos vão reiniciar em Brasília. Quando o Ministério Público tentou reiniciar em Brasília, falou, não, aquelas provas todas foram anuladas. Uhum. As provas que não existiam, disse que tinha sido anulada, então não podia mais. Então, pronto, acabou, extinguiu o processo contra Lula.
Aí vem o segundo passo do método. Tornaram o Moro juiz parcial. Com base em quê? Com base em uma coisa que nunca foi admitida nos tribunais brasileiros, chamadas provas obtidas por meios ilegais. Surgiu um hacker que tinha envolvimento no meio dessa conversa toda, Emanuela, do PCdoB, tinha mais gente, e aí o que ocorre? Eles aceitam essas provas falsas, que não tinha nada ali, essas provas ilegais, e porque disse que o juiz conversou com o promotor, ou seja, o Moro teria conversado com o Dallagnol, então teria que declará-los parcial. Ora, eu fui policial por mais de 2 décadas. Policial conversa com promotor, promotor conversa com juiz, policial conversa com juiz, todo mundo se conversa nessa seara. E fora dos autos. Sim. Pois bem, e por que o juiz faz isso? Até para montar o seu livre convencimento. O juiz monta o convencimento através de todo esse... Aí o que ocorreu? Tornaram o Moro parcial. Aí você monta a equação toda. Bom, vai tornando um meio de suspeição grande e manda para o mundo. Aí diz que manda para a ONU dizendo, olha, o juiz foi declarado parcial. Nesse segundo momento, qual é o objetivo deles? Processar, obviamente, fazer com que eles percam o mandato, aí é mais uma narrativa. Olha, eles perderam o mandato porque condenaram o Lula inocentemente. Se conseguirem prender, aí vão falar para o mundo. Os caras lá no Brasil que aprontaram com o Lula foram presos. Aí o pessoal, então realmente o Lula é inocente. Essa coisa toda não é para o povo aqui de dentro. É para fora. Porque lá fora eles não conseguiram convencer ainda que o Lula não é ladrão. Então, lá fora, o Lula ainda tem essa pecha de alguém que entregou as estatais quebradas, que quebrou a Petrobras, que fez um governo perdulário. Tem toda essa visão que os brasileiros parecem ter esquecido, de que Lula comprou o Congresso através do mensalão, de que houve o mensalão, e que o Lula passou incólume por isso, dizendo, eu não vi nada, eu não sei de nada e tal. E aí, por isso, eles criam essa cortina de fumaça toda. Quando você vê, qual é o contraponto que eles fazem para deixar Lula inocente? Não, o Bolsonaro fraudou o cartão de vacina. Aí bate uma operação da Polícia Federal na casa do Bolsonaro para pegar o cartão de vacina do Bolsonaro, sendo que ele falou que nunca se vacinou. Nunca usou, o próprio embaixada norte-americana disse que nunca pediu o cartão de vacina de Bolsonaro. Então vai criando essas coisas todas e aí ficam batendo toda hora e eles detêm os meios de comunicação de massa e aí ficam... olha que esse negócio das joias, eles estão, acho que há mais de 2 meses, você liga a TV, tá lá. Você acha que Bolsonaro vai ser preso por causa das joias? E aí passa a tarde inteira, a manhã inteira discutindo. E aí põe no petista lá e pessoalista para dizer, não, realmente vai ser preso, porque roubou a joia e tal, não sei o quê. E aí o que me mata é a cara de pau dessa gente. É a cara de pau de Gleisi, é a cara de pau desse pessoal do PT, de ter a coragem de chamar alguém de ladrão quando esse povo roubou até aposentado. Teve a ação que mostrou que eles faziam desvio através de consignado, recebia, deram para aqueles bancos parceiros. Quem não se lembra do escândalo do BMG, quem não se lembra do escândalo do Banco Rural? Se eu fosse começar a dizer que o rol de pessoas, de ministros, de gente ligada ao alto clero do PT, de pessoas do governo Lula e Dilma que foram presos, a gente passaria a tarde conversando. Se eu fosse falar os escândalos, então, era outro dia. Mas essa galera tem coragem de fazer esse carnaval todo em cima do cartão de vacina e em cima de presentes que eles receberam muito mais do que Bolsonaro. Então, essa questão justamente das joias que a gente está falando, só para explicar para quem não está acompanhando o caso, né, a Receita Federal, ela informou a Polícia Federal, né, que essas joias que vieram da Arábia Saudita, elas são isentas da cobrança de impostos, porque são aí um presente para a presidência, né? Foi justamente com relação a essa investigação da PF. Mas ainda tem joia que está apreendida, não tem? Exatamente. As joias foram solicitadas para ir para a guarda do Tribunal de Contas da União. Essa foi a informação que eu tive. Aquele colar que ficou retido lá,
teria ido para o Tribunal de Contas da União. Não sei se já chegou, mas pelo menos foi solicitado, para que não faz sentido, ele vai ficar na Receita para quê, se não vai ser leiloado, né, se é um bem da União. Essa é que é a coisa. Os bens que estavam de posse de Bolsonaro, que porque no Planalto existe uma comissão, que é a Comissão de Patrimônio, e todo final de governo essa comissão define o que é que vai ser para o acervo privado, o que é que vai ser para o acervo público. E os bens que tinham sido definidos como acervo privado, agora o TCU pediu que sejam devolvidos. Bolsonaro já devolveu. E então, falta o Lula e Dilma devolver os deles, que eu sei que falta ainda devolver, mas o Bolsonaro já devolveu tudo. Então, o que a gente sente é que tudo isso não tem a ver preocupação com o patrimônio da União, não tem nada, tudo uma narrativa política para eles irem construindo e, ao mesmo tempo, tampar o fato de que o governo não apresentou nada ainda, porque até agora o que eles apresentaram foi a habitação, retomamos a habitação. Conversa fiada. Bolsonaro e Temer passaram o tempo inteiro terminando conjuntos e mais conjuntos habitacionais que estavam abandonados quando eles entregaram o governo por falta de dinheiro, porque eles tinham quebrado os programas e não tinha dinheiro. E aí Bolsonaro e Temer tomaram a decisão, quando iniciaram o governo, de não começar nada novo sem terminar o que estava para trás. Então, estava usando o dinheiro e terminando. E agora eles continuam, eles fizeram o quê? Retomaram também, vão fazer essa construção dos conjuntos antigos, mas para fazer demagogia, estão contratando sem ter dinheiro, mais conjuntos. Quer dizer, em 2026 eles vão perder a eleição e vão entregar um cemitério de casas novamente, que eles vão distribuir contratos, lá vão ter. E vai novamente um monte de empresa quebrar, porque as empresas pegam achando que tem dinheiro, não tem, eles não pagam, as empresas quebram. Então, como eles estão só requentando esses programas, Bolsa Família, que eles pagavam 180, Bolsonaro de cara começou a pagar 400. Veio depois a pandemia, depois da pandemia, 600. E aí eles pegam, dizem, não, agora sim nós vamos fazer o Bolsa Família, que o Bolsonaro tinha acabado com o Bolsa Família. Lógico, tinha acabado com o nome, pagava com outro nome, mas o dinheiro chegava nas pessoas. Então, como eles não têm nada a apresentar, acabaram com o teto de gastos e agora com a paridade do preço internacional da Petrobras, sem dizer o que vai pôr, ou seja, vão controlar os preços artificialmente, vai virar a mesma coisa que virou na época da Dilma, onde só desse rombo do controle de preços artificial, a Petrobras ficou com um rombo de 60 bilhões. E que depois, tudo isso fez com que os acionistas norte-americanos entrassem com uma ação e aí o Brasil tivesse que pagar bilhões para esses acionistas devido ao prejuízo que tomaram pela queda das ações, pela queda do valor de mercado da Petrobras, que na época passou a valer um terço do que a empresa valia. E, por falar nisso, um parênteses aqui, desde que Lula entrou, a Petrobras já caiu em valor de mercado 84 bilhões de dólares. Essa é a equação que nós temos. Então, diante disso tudo, eles estão fazendo o quê? Fazendo esse grande, suprindo, vamos dizer assim, jogando cristãos aos leões. Quem mais pode ser jogado aos leões? Não, agora já tem uma fila grande. Tem o mais emblemático deles aí, eu creio que seja, os mais emblemáticos deles Moro, Bolsonaro, Michele, né? Esses daí, e depois vem o pessoal ligado, que eles vão fazer vão tentar fazer o justiçamento. Aí os deputados que já estão fazendo, de certa forma, em escala menor, multando deputados por causa de campanha, fazendo... O PT sabe fazer o lereado deles, né? E aí, o que ocorre? Esses deputados todos que tiveram mais ativos nas redes estão sendo todos processados por atos antidemocráticos, por essa nova legislação, essa new law que está tendo no Brasil, que é o chamado atentado ao Estado Democrático de Direito e ataque às instituições, devido a ter participado do 7 de setembro, devido a ter apoiado as manifestações, devido falar alguma coisa na tribuna da Câmara. Ontem mesmo o deputado Luiz Lima
já foi aí notificado que vai responder porque falou alguma coisa na tribuna semana passada. Então, o andar da carruagem vai ser por aí. Quando tiver um cristão para ser jogado aos leões, eles vão estar jogando, porque isso abastece a imprensa de notícias e tira o foco, por exemplo, pelo fato de estar mandando dinheiro para o exterior, pelo fato de estar enchendo as burras do MST de dinheiro, e por aí vai. Essa questão da nova política de preços da Petrobras, na sua avaliação, que o senhor está falando aí, seria, digamos, um cavalo de Troia, é isso? Isso aí, na verdade, é o seguinte, eles tentaram fazer um meio termo, né? Nem acaba com a política de preço, né? E, ao mesmo tempo, eles dão uma achatada nos preços de forma artificial aí, e diz que acabou com o PPI, e, na verdade, cria uma insegurança muito grande em quem pretendia investir na Petrobras como acionista, porque o cara fala, bom, já não tem mais uma política de preço, essa que é a grande verdade. O que eles acabaram é com a política de preço da Petrobras, que tinha uma, que, boa ou não, ela existia. A meu ver, era muito ruim, e era fruto do fato da Petrobras ter sido quebrada, tiveram que fazer acordos internacionais para poder sanear a empresa, e aí eles acabaram com isso. Vai pôr o que no lugar? Bom, colocaram isso aí. Vai conseguir fazer com que o Brasil não seja processado por isso e pague horrores depois? Tem um balizamento de quando esse petróleo vai subir ou não? Então, só deixou dúvida no lugar, porque ninguém conseguiu entender, na verdade, o que é que está sendo posto ali. Eles explicam, mas fica parecendo a equipe da Zélia, na época que estava tentando explicar o plano que confiscou a poupança de todo mundo. Então, a preocupação é que não é só o fator Petrobras, é o fator também na questão desse projeto que foi votado à urgência ontem, que é o arcabouço fiscal, que a gente chama de calabouço fiscal, que o Brasil tinha bem certo, o mundo financeiro todo sabia. O Brasil tem um teto de gastos. E qual era a baliza para saber como é que estava a economia do Brasil? O Brasil está conseguindo cumprir o teto de gastos, o Brasil está gastando mais ou menos do que arrecada, mas tinha um parâmetro para saber como é que o Brasil estava tendo sua responsabilidade fiscal. Agora, tem o quê? Bom, ninguém consegue explicar aquilo ali. Eles dizem, olha, nós temos aqui, o que tem lá assim, é eles dizendo, olha, eu vou fazer tal coisa em 2023, outra coisa em 2024 e 2025, tem um plano deles dizer, a mesma coisa que eu falo, eu aqui quebrado do jeito que estou, sem dinheiro, falar o seguinte, olha, 2023 eu tirar férias em Aruba, 2024 eu prefiro tirar nos Estados Unidos, e 2025 eu vou ficar para poder equacionar um pouco as contas de casa, o meu orçamento, e para tentar gastar menos do que arrecadei, do que recebi. O plano do arcabouço fiscal deles é mais ou menos isso. Olha, eu vou gastar 2023, 2024 e 2025 eu estou prometendo para vocês que eu vou zerar. Não é que eu vou gastar menos, não. Eu vou zerar o débito. Gente, quem acredita numa coisa dessa? Se não tem punição, porque a lei de responsabilidade fiscal, junto com o teto fiscal, se você não cumprir, você perde o cargo. Dilma perdeu o cargo. Nesse, não. Nesse, na verdade, é uma conversa fiada para dizer, olha, pode gastar à vontade. E eles já estão gastando. Ele entrou com a conversa dizendo o seguinte, nós precisamos furar o teto de gastos porque tem pessoas passando fome e nós precisamos, e inventaram que tinha 33 milhões de pessoas passando fome, e a ministra fez fake news lá em Davos dizendo que tinha 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Eles inventaram toda essa mentira e aí justificaram que precisava que o Congresso autorizasse 200 bilhões de reais para que fosse pago essa Bolsa Família.
Aí o próprio Supremo Tribunal Federal falou, olha, a Bolsa Família está fora já. Assim, não devia, mas falou, autorizou e hoje eles mandam. Então não precisava mais da emenda. Ou seja, eram 600 milhões só ali. Então bastava aquilo ali e acabou. Não. Autorizou mesmo assim e eles faziam um discurso. Isso aqui, quem votar contra está votando contra o Bolsa Família. Um tamanho da mentira. Mas como os meios de comunicação de massa são deles, engoliu e todo mundo, Globo News e todo mundo dizendo que a emenda, a PEC, a medida provisória do Bolsa Família. Peça fiada, não foi nada para Bolsa Família. Foi um cheque em branco de cara de 200 bilhões de reais. Com mais, ainda com autorização para gastar, com outros jabutis ali que autorizava a gastar mais ainda. Não contente, agora eles vêm com o arcabouço fiscal para fazer uma maquiagem de dizer, não, é conversa de estelionatário. Parecendo estelionatário. Se veste com terno, põe uma gravata, um óculos, de preferência a alça grossa, para parecer sério. Então esse arcabouço fiscal é o típico golpe. Licença para gastar com vestimenta de responsabilidade fiscal. E, deputado, para a gente finalizar aí, com essa cassação agora, como é que fica a direita? A direita vai ficar na trincheira ou vai sair da trincheira? Não, nós temos deputados ali que não arredam o pé, não. Eu, por exemplo, pedi a gente sempre trabalhou muito forte, eu não estou respondendo esses processos à toa, eu pedi que o Senado tomasse providência em relação ao comportamento de alguns ministros, já desde o mandato passado. Eu fiz isso, pedi o impeachment do ministro Fachin, do ministro Barroso, fiz 3 pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque eu não me furtei de levantar todas as vezes a voz em relação aos desmandos. Por quê? Algo pessoal? Não tem nada pessoal. O caso é que eu represento uma parcela da população brasileira que quer saber o que vocês estão fazendo. E vários deputados aqui têm esse mesmo pensamento. Então, nós fizemos ontem uma coletiva de apoio junto com o Deltan. Eu entrei com esse procedimento, os deputados vão fazer pedido de urgência, nós temos conversado, nós temos feito o possível e temos feito também um trabalho aqui no Congresso no sentido da gente mitigar essas loucuras que o PT faz, porque o PT ele tem um modus operandi muito parecido com o do Zé do Pátio em Rondonópolis. Por exemplo, a preocupação do PT não é se a coisa que eles vão fazer está certa ou errado em termos de gestão. Eles não têm essa preocupação que todo mundo tem. A preocupação é o seguinte, vai dar voto? Então, essa é a mesma. Rondonópolis foi ultrapassado, está sendo ultrapassado a toca de caixa por outras cidades. E era uma cidade que era para estar na vanguarda do estado de Mato Grosso. Não, ela parou no tempo. Ela parou no tempo por causa desse tipo de pensamento. Tanto é que teve agora uma visita do Lula em Rondonópolis e foi uma festa, né? Encontrar o Zé do Pátio e Lula disputando para ver quem falava mais coisas irreais. O Lula de cara inaugurando um conjunto habitacional de 1.650 apartamentos, que ficou pronto em novembro, portanto, no governo Bolsonaro ainda, e ele inaugurando teve a pachorra de dizer: o Bolsonaro, a única obra... Não, eu quero desafiar alguém aqui que me mostre uma obra que Bolsonaro tenha terminado. Falou, que eu saiba, no país inteiro, só uma ponte de madeira. Isso com a turma toda do lado aplaudindo ele. Então esse é o tipo de política que eles fazem, criam uma história fictícia e pronto, e vende, sem responsabilidade nenhuma com a realidade, e as pessoas ocupadas com sua vida cotidiana acabam comprando, porque esses caras sempre se postam de muito bonzinhos, a palavra é carinhosa, é picanha, o discurso deles é sempre assim, vou te dar picanha, vou te dar cerveja, é mais ou menos tipo o diabo fez com Jesus no pináculo do templo, né? Dizendo,
tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então, eles fazem a mesma coisa com o eleitor. Promete, depois, se não der certo, ele diz, olha, não deu certo porque fulano me atrapalhou, porque o Banco Central me boicotou, e aí as pessoas acreditam, coitado do Lula, ele queria nos ajudar, mas as pessoas não deixaram. Entendi. Bom, deputado, sempre muito boa, muito esclarecedora entrevistar ao senhor, e fica o espaço aberto para suas declarações, caso tenha aí algum assunto que a gente não colocou aqui, que seja importante, fica aberto também o espaço aí para o senhor mandar mensagem, além do Zé do Pátio, o restante da população, que o senhor quiser falar também, pode deixar novamente a dica do livro que o senhor estava passando. Não, eu quero agradecer mais uma vez, dizer, e falando sobre a política local, realmente Rondonópolis era para estar melhor, se o Zé tivesse um outro pensamento. Eu, por exemplo, tem dinheiro que mandou para lá que está parado até hoje, que era para fazer uma avenida fazer uma avenida Beira-Rio lá em Rondonópolis, da Ponte da Laios até o Casaril, e está parado lá, e sim, a gente lamenta muito, provavelmente vai perder esses 5 milhões lá, que foi mandado. A pretensão era mandar em torno de 20, mas eu falei, não vou mandar nada mais, porque com certeza, do jeito que vai perder tudo. Então a gente manda para Santa Casa ou para outros locais. E aí dizer o seguinte, que em relação ao Brasil, nós estamos no momento, talvez um dos momentos mais importantes dessa nossa era, que é a preocupação de você ter que enfrentar projetos capitaneados pelo governo com toda a força e por gente de fora também do governo e outras instituições, e aprovar, por exemplo, o 2630, que nós estamos numa luta imensa aqui para que não seja aprovado, porque senão plataformas como essa sua pode ser retirada do ar, gente censurada o tempo inteiro, agora piadas contra o presidente da República ser motivo para o comediante ir para a cadeia ou ser chamado a ficar em prisão territorial, né, que nem foi agora o Léo Lins, porque fez uma piada com Lula. Não, é porque está fazendo piada religiosa, ou porque está fazendo com minorias. Não, a gente está cansado de ver fazer piadas com minorias, com os cristãos, gente vilipendiar símbolos católicos e não acontecer nada. Aí fez uma piada com Lula, o cara está lá com sua plataforma retirada do ar. A Bárbara agora teve o seu canal, Bárbara o YouTube, que também teve o seu canal retirado do ar. Nós temos jornalistas exilados. Então, uma quadra muito difícil, porque você está me entrevistando e você fica com a preocupação. Dependendo do que Medeiros falar aí, o site pode ser responsabilizado. Então, a gente tem toda essa preocupação, porque querem responsabilizar sites, plataformas e tudo mais. Tá certo, deputado. Nós agradecemos a sua entrevista e fica também o agradecimento a todos que nos acompanharam até aqui. Valeu, muito obrigado.